Então, essa semana também faleceu o ator Robert Blake. Quem não conhece o Robert Blake vai ter uma fotinho aí dele daqui a pouquinho na tela. O Robert Blake. Tô tentando achar. Blake, ele ficou famoso por ter feito a série do Bareta na década de 70. Esse aqui? Esse daí, exatamente. Eu vi essa foto junto com o Tommy Lee Jones quando ele o Tommy Lee Jones, exatamente. Esse daí é um episódio do Bareta, cara, o episódio Dead Man Out, que foi ao ar em 3 de março de 1976. Exatamente, está ele, o Tommy Lee Jones e o Eric Estrada, antes do Chips, ali no meio. Eric Estrada antes do Chips, muito bom. Exatamente. Ele tinha uma cacatua, exatamente. Era a marca registrada aí do Bareta, né? Tony Bareta, né? Que era um detetive ítalo-americano, né? Fazia o papel de um ítalo-americano, né? Bom, o Robert Blake, eu vou só contar um pouquinho de uma história que é bastante peculiar dele, né, cara? Ele nasceu Michael James Gubitosi, né? Ele nasceu em Nova Jersey e no início da carreira ele se apresentou com os nomes de Mickey Gubitosi ou Bob Blake, né? O Robert Blake, ele fez mais de 200 filmes e chegou a ganhar um Globo de Ouro e um Emmy. Ele começou a carreira ainda criança, ele trabalhava com dança e teatro junto com a família dele e ele fez uma série de papéis secundários no cinema. Em 67, ele estrelou no cinema com o filme A Sangue Frio, onde ele ganhou a maior fama dele, né? Onde ele realmente conseguiu ter aí uma projeção bastante grande no cenário cinematográfico em Hollywood, e aí ele foi chamado para ser protagonista na série Bareta, que era uma série de televisão. Né? Na foto aí vocês viram aí é um dos capítulos do Bareta, né, que eu falei que ele foi ao ar em março de 76, e ele atuou até 1997, né, segundo os críticos e amigos, é uma das carreiras mais longevas do cinema americano, do Robert Blake. Agora, a história que é mais curiosa dele, cara, que as pessoas em geral não sabem, é que em 4 de maio de 2001, ele já tinha encerrado a carreira dele e ele levou a segunda esposa dele, chamada Bonnie Lee Bakley, para jantar em um restaurante italiano chamado Vitello's, na Califórnia. E ao sair do restaurante, ele deixou a esposa no carro, e o carro estava estacionado ali numa ruazinha ao lado do restaurante, e ele deixou a esposa dele no carro e voltou para o restaurante para pegar uma arma, uma pistola que era dele, que ele havia deixado lá no restaurante. Enquanto ele voltou para o restaurante para pegar a pistola, houve um tiroteio ali próximo da onde o carro estava estacionado, e a Bonnie foi atingida na cabeça, acabou morrendo, a segunda esposa dele. Agora, olha o crítico, né? Em 18 de abril de 2002, quase um ano depois do acidente, o Blake foi preso e acusado pelo assassinato da esposa, junto com o seu guarda-costas, chamado Early Caldwell, que também foi acusado de conspiração. A prisão aconteceu por conta de uma denúncia de um dublê aposentado chamado Ronald Hambleton. Ele alegou que o Blake tentou contratar ele para matar a esposa, e depois um outro dublê aposentado também, chamado Gary McLarty, ele também apresentou uma história semelhante. E aí o Robert Blake foi preso, né? E esse crime acarretava uma possível pena de morte. Né? O Blake ficou 1 ano na prisão, e em 13 de março de 2003, há 20 anos atrás, exatamente, o Blake entrou com uma declaração de inocência e ele conseguiu ser solto por fiança, pagando $1,5 milhão e passou a cumprir pena em prisão domiciliar, enquanto ele aguardava o julgamento. Em 31/10 do mesmo ano de 2003, numa grande reviravolta da acusação, o juiz rejeitou as acusações de conspiração contra Blake e ele foi absolvido. A promotora que cuidou do caso, Shelley Samuels, ela declarou em entrevista que os promotores não tinham provas forenses que implicassem Blake no assassinato e não podiam ligá-lo à arma do crime. E o Blake morreu essa semana, no dia 9 de março, semana passada, né, aos 89 anos. Nossa, que história, hein? Doido, né, cara? Maluco, que reviravolta lá, lascado. Trabalhou em filme policial, daí virou
suspeito de assassinato da esposa. Virou caso de polícia, quase foi para o corredor da morte, né? Porque o crime era passível disso daí, ficou constatada a conspiração através de denúncias, mas como eles não tinham prova suficiente, que também é duro isso, né, cara? Porque tanto pode ser uma conspiração dele, como uma conspiração contra ele, né, cara? Apareceu um monte de gente dedurando, falando, não, ele tentou me contratar para matar e não sei o que. Vai saber, né? A verdade, né? Como não tinha prova, a promotora acabou absolvendo o Robert Blake. Que louco. Doido, né? É. Essa é a boa de hoje.